Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Podem se assentar, por favor. É um prazer estar aqui nesta noite para juntos nós adorarmos, bendizermos e exaltarmos ao nome do nosso Deus. Estou feliz por estar aqui, por sentir a presença do Senhor nesse lugar. Porque bom é estarmos onde há a presença do Senhor, amém? Onde a presença do Senhor a cura, a salvação, aonde há a presença do Senhor a restauração, a renovo, a libertação, há coisas novas, a novidade de vida sendo derramada sobre as nossas vidas. Aleluia! Por que essas mulheres maravilhosas estão sentadas lá no fundinho? Por que, pastora Thelma? Porque elas estão sentadas lá, tá? Eu queria vocês um pouquinho mais perto de mim, se for possível, é claro. Se for possível, vocês foram sentar lá no fundão, né? Se apresentaram aqui, foi tão lindo, falando sobre a fidelidade do Senhor das nossas vidas, e Ele é fiel. Ele é fiel. Por isso nós estamos aqui nessa noite, por causa da fidelidade do Senhor. Aleluia. Aí elas se apresentaram, cantaram e foram sentar lá atrás, longe de mim. Aí eu fiquei preocupada, né? Fiquei um pouquinho preocupada. Será que não se afastaram de mim? Não creio. Não creio dessa forma. Queridos, eu queria antes compartilhar algo. Antes de começarmos a palavra, bem rapidamente, eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite, né? Eu tinha falado com a pastora Thelma que quando eu viesse aqui, ela me perguntou onde, quando, para quê, como vai ser. E aí eu falei, não, eu vou falar um pouquinho do projeto durante a ministração. O Senhor colocou algo no nosso coração, já tem um tempinho. E aí a gente vai sempre proletando, né? Espera só mais um pouquinho, a gente fala com o Senhor, espera só mais um pouquinho. Até que chegou um tempo em que não deu mais para esperar. E aí a gente começou a trabalhar, né? Eu e meu esposo, que está aqui, eu não apresentei para vocês, né? Melhor de Deus que poderia ser derramado sobre a minha vida, esse homem que está aqui, Ângelo. Estamos nessa caminhada há 22 anos, né, meu querido? Meu pastor, meu intercessor, meu melhor amigo, esse homem que está aqui. E o meu midianita também. É ele. Eu tenho um midianita particular, desculpa, gente. Tenho ele aqui. Né? E aí, durante essa caminhada, o Senhor colocou algo no meu coração que se chama Projeto Abigail. E o que é o Projeto Abigail? O Projeto Abigail é uma convocação para todas as mulheres que desenvolvem algum trabalho na casa do Senhor. Para todas as mulheres que se ocupam de algo na casa do Senhor. Mesmo que você não tenha esse cargo, eu não sou líder do Ministério de Mulheres, eu não sou líder do Ministério Infantil, mas de uma forma ou de outra você desenvolve um trabalho na casa do Senhor. Então o Projeto Abigail é para você, pastora, líder, mulher que ocupa algum cargo na igreja, esposa de pastor. E o que é o Projeto Abigail? É uma mentoria. E essa mentoria ela está sendo trabalhada nos últimos 3 anos. Ela está sendo ali amadurecida, recebendo assim algumas direções do Senhor. E depois eu vou colocar lá no grupo alguns links para você conhecer o projeto, para você participar deste momento, é um momento de Deus para as nossas vidas. Porque às vezes a gente passa tempo, anos e anos, cuidando com louvor, cuidando com alegria, mas a gente não tira um tempinho para renovar as nossas forças, para renovar as nossas energias, para recebermos um direcionar novo do Senhor. Então a gente está com esse projeto, o Projeto Abigail. Esse primeiro momento do projeto ele dura 6 meses. A gente vai fazer encontros quinzenais online. Quem faz a inscrição leva uma apostila e a gente vai trabalhar juntas essa apostila. E eu tenho certeza que vai ser tremendo. Depois eu vou passar todos os links para a pastora Thelma, vou colocar lá. A gente tem um grupo, olha, a gente tem um grupo, né?
legal, a gente tem um grupo, né, das missionárias e eu vou colocar lá alguns links, e qualquer dúvida você, por favor, pode entrar em contato comigo, pode falar comigo, então eu terei o maior prazer em tirar todas as suas dúvidas e estarei alegre demais se você fizer parte desse momento. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de João, no capítulo 20, o versículo 27. João 20, 27. Esse mês, ontem eu estava em uma igreja, uma conferência, e o tema dessa conferência me chamou muito a atenção, né? E eu preparei o workshop dessa conferência e o Senhor continuou a falar ao meu coração, e desse workshop veio uma palavra. E como a pastora Thelma disse que o tema era que eu podia ficar à vontade para ministrar nessa noite, eu queria compartilhar com você essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, tá? E o tema dessa palavra é assim: quando as marcas se transformam em propósito. Você pode repetir isso? Quando as marcas se transformam em propósito. Amém? Por quê, queridos? Porque toda marca, ela conta uma história, né? Se a gente for olhar assim, se você for olhar para o seu punho, se você for olhar para o joelho, se for olhar para o cotovelo, deve ter uma marquinha aí. Muito obrigada, minha querida. E essa marca, ela conta uma história, né? Que você foi uma criança muito alegre, que você foi uma criança muito feliz, que você foi uma criança que brincava, que você foi uma criança que aprendeu a andar de bicicleta, não é? As marcas vão contando a nossa história. E aí, mas nem toda história termina aonde essas marcas se deram início. Você vai começar essa história, você pode começar essa história lá na sua infância, mas essas marcas não terminam lá. A sua história não vai terminar lá, ou a sua história não vai terminar quando essas marcas começarem. João 20, 27, na minha versão, diz assim: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Jesus, nesse momento, ele está falando para um discípulo, né? Para o Tomé, né? Que não acreditava que aquele que estava lá entre eles era Jesus. E aí Jesus fala para ele: põe aqui tuas mãos, põe aqui, toca aqui, vê aqui as minhas mãos. Jesus havia sido encravado, né, naquela cruz, e havia marcas nas suas mãos, por conta dos cravos que foram fincados nas suas mãos. E aí ele disse para o discípulo: toca aqui, sente as minhas marcas, sou eu que estou aqui. E essas marcas, elas foram fundamentais para que Tomé reconhecesse que quem estava no meio deles era Jesus Cristo, que ele havia ressuscitado, né? Jesus então o convida para tocar, e ele acredita que aquele era Jesus. A gente podia dizer, pode até conjecturar aí como a palavra, dando continuidade, ela fala, mas ele só acreditou porque ele tocou, e ele reconheceu que era Jesus por conta das marcas que haviam. As marcas trazem autenticidade. As marcas geram em nós identidade também, não é? E aí Tomé reconheceu que era Jesus. Estas marcas revelavam a identidade de Jesus Cristo e comprovavam que era Ele. Jesus poderia ter tirado as marcas, mas preferiu deixá-las. Através dessas marcas, mais uma vez seu nome foi glorificado. Então, havia propósito em ser marcado. A propósito, queridas que estão aqui nessa noite. A propósito, queridos que estão aqui nessa noite, nessas marcas que carregamos. Essas marcas não foram geradas para nada. Essas marcas não foram geradas à toa, né? Mesmo as nossas marcas da infância, caímos, vamos aprender
aprender a andar de bicicleta. Caiu, marcou, levantou. Aí agora a gente faz assim, não vou mais subir por esse lado, vou subir pelo outro lado. Então até as marcas da infância geram em nós uma história, um propósito. Tem um porquê, tem uma causa, tem um sentido, tem um algo de Deus, tem um algo do Senhor para que vivamos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria de falar sobre algumas marcas nessa noite. A primeira marca que eu gostaria de falar são sobre as marcas da dor. São as marcas que nos ferem, as que geram em nós o desejo, porque elas nos ferem, automaticamente a gente quer o quê? Escondê-las. E tem alguns exemplos, né? A rejeição, o abandono, a tristeza, a angústia, a decepção. São marcas que a gente não quer ficar falando sobre elas, não é verdade? A gente não quer ficar falando, a gente não quer ficar... Não é uma coisa, não é uma marca que a gente senta numa mesa para tomar um chá e para bater um papo sobre elas. A gente não quer falar sobre elas. Mas muitas vezes se faz necessário falar sobre elas. Eu acho tremendo o texto, eu vou repetir, eu falei eles alguns dias atrás, eu vou repetir. A Bíblia diz assim: enquanto eu me calei, os meus ossos... Você lembra desse texto? Enquanto eu me calei, os meus ossos se separam. Então, enquanto eu só vou mudar um pouquinho, tá? Não vou mudar a Bíblia, não. Eu vou só trazer um pouquinho para nós. Enquanto a gente se cala, enquanto a gente esconde, enquanto a gente não coloca para fora, não há cura, não há o novo. Às vezes a gente pega essas marcas que ainda doem, que a gente ainda sente, que ainda causa angústia, que ainda causa tristeza, enrola uma armadura bem enrolada, né? E esconde. E muitas vezes o Senhor está disposto e disponível para tirar essa atadura, para derramar algo novo e para trazer cura. A marca vai sumir? Não, não vai. Mas você vai olhar para esta marca e vai dizer assim: houve cura, houve renovo, houve restauração do Senhor. Será que não foi difícil para Jesus passar por todo aquele processo da crucificação? Ontem eu estava conversando com alguém e eu falei assim: olha, quando eu assisti aquele filme sobre a crucificação, essa última versão, A Paixão de Cristo, quando eu assisti essa última versão do Mel Gibson, eu assisti uma vez só e não tive coragem de assistir mais. Eu não consegui mais assistir esse filme. Tamanha foi a minha angústia, gente. Eu chorei do início ao fim do filme. Eu saí, eu terminei de assistir o filme, eu continuei a chorar. Eu fui para a cama chorando. Eu falei: não quero mais assistir. Eu não tenho emoção para assistir esse filme novamente. E eu tenho certeza de que o que o diretor, o que o produtor fez, não chegou perto. Não chegou perto, não alcançou o que Jesus passou. Não alcançou a história que as marcas de Jesus causaram. Não alcançou. Mas mesmo assim eu não tive mais condições de assistir. Então será que não foi difícil para Jesus passar pela crucificação, ser lá marcado, ter suas mãos lá fincadas nos cravos? Mas as marcas que foram produzidas em Jesus, ele toca aqui nas minhas mãos, sou eu. O Cristo que havia de ressuscitar, sou eu que estou aqui. Sou eu que estou no meio de vocês. Sou eu que continuo, que ao terceiro dia ressuscitou. E os apóstolos? E as marcas dos apóstolos? Alguns deles, a Bíblia relata que até mesmo em praça pública eles apanharam. Foram lá massacrados, acorrentados, levados, foram colocados na cadeia. E isso não foi feito escondido, não. Isso foi feito na frente das pessoas. E as famílias que foram marcadas? E as famílias que tiveram os seus entes queridos mortos? Foram marcadas pelo luto, foram marcadas pela perda,
foram marcadas pela perseguição. Como você acha que essas famílias ficaram? A palavra do Senhor nos diz que em meio ao caos, em meio à perseguição, em meio ao assassinato dos apóstolos, dos discípulos, a igreja do Senhor crescia. A igreja do Senhor se multiplicava. Então, independente das marcas que estavam sendo produzidas na vida daqueles homens, eles não desistiram do posicionamento deles. Eles não desistiram do seu chamado. Eles não desistiram de cumprir o propósito que Deus tinha na vida deles e através da vida deles. Então, meu primeiro convite para você nesta noite, mesmo que a marca da dor ainda te confronte, mesmo que a marca da dor ainda te incomode, mas se levante nesta noite em adoração, exaltação e glorificação ao nome do nosso Deus. Se levante nesta noite para cumprir o propósito que Ele tem colocado na sua vida. Se levante nesta noite, como eu ouvi a irmã chamando aqui, as adoradoras. Se levante nesta noite em adoração ao Senhor, porque no momento em que Paulo e Silas estavam sendo marcados naquela prisão, a palavra do Senhor diz que por volta da meia-noite, aqueles homens adoravam e cantavam e oravam ao Senhor. Aleluia! E por causa disso a Bíblia diz que um grande terremoto aconteceu. E eles foram libertos, não fugiram, continuaram ali, marcados, mas para cumprir um propósito de exaltação e evangelização do nosso Deus. Queridos, o que essas marcas têm feito conosco nessa noite? Será que você tem permitido que as marcas te paralisem? Será que você tem permitido que as marcas ditem quem você é na presença do Senhor? Lutas todos nós passamos e vamos continuar a passar. Deixa eu te contar uma coisa. A palavra do Senhor diz assim que no mundo nós teríamos aflições. Que no mundo nós teríamos momentos difíceis. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E marcados porque haviam apanhado, eles cantavam e oravam ao Senhor. Parece uma coisa meio controversa, né? Ai, algo me provoca dor, eu canto. Algo me provoca dor, eu oro. Algo me provoca dor, eu glorifico. Algo me provoca dor e eu exalto o nome do meu Deus. Aleluia! Porque a minha comunhão com Ele está acima de qualquer marca que o mundo possa me produzir. Porque a minha comunhão com Ele está acima de qualquer marca. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia! E sabe, muitas vezes a gente acha que no meio dessas marcas que esse mundo nos produz, o Senhor não está conosco. Mas Paulo e Silas, eles falam ao inverso disso. Eles são testemunhos verdadeiros de que o Senhor está conosco em todo o tempo. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos, no capítulo 5. Porque às vezes a gente liga tanto para a marca, sabe? E a gente esquece que para tudo na nossa vida tem um propósito. A gente dá tanto ibope para ela, a gente dá tanto lugar para ela, deixa ela ocupar o lugar que é do Senhor. Eu vou ler alguns versículos. A minha tradução é um pouquinho diferente, mas eu vou ler assim mesmo, alguns versículos. Romanos 5, capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados juntos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Aí o versículo 3 diz assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações,
pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Aleluia. Versículo 10 diz assim: pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então a dificuldade não é para te paralisar. A dificuldade é para produzir experiência e esperança. E nos lembrar de que o amor do Senhor está em nós e habita em nós. É para nos lembrar que um dia nós estávamos afastados, mas que hoje estamos na presença dEle. É para nos lembrar que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e hoje eu e você temos livre acesso à presença do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então não esconda as suas marcas, queridos. Não esconda. Porque o que é exposto à luz, Deus cura. Não esconda aquilo que Deus quer transformar. Não esconda aquilo que Deus quer tratar. Não esconda aquilo que Deus quer trazer experiências, esperança, aquilo que Deus quer derramar o seu amor, aquilo que Deus quer trazer novidade. Não esconda. Se permita ser tratado pelo Senhor nesta noite. Se permita ser tratada pelo Senhor nessa noite. Aleluia. Porque quando nós abrimos mão, quando nós liberamos esse espaço para o Senhor, dessas marcas que podem ser que foram produzidas no nosso dia a dia, aí o Senhor derrama. Aí o Senhor traz uma marca nova sobre a nossa vida, que é Ele nos marca com a marca da graça. E a marca da graça são as marcas que revelam o quanto fomos curados, modificados pelo amor de Jesus que habita em nós. Aleluia. E um exemplo disso é a mulher samaritana. Sabe? Jesus chega junto ao poço, pede água para aquela mulher. Você conhece essa história? E aí quando Jesus manda ela buscar o marido dela, o que ela responde para Jesus? Eu não tenho, né? E você já sabe a história dessa mulher, em que situação essa mulher estava. E Jesus vai, toca nessa marca dessa mulher. Verdade, disseste bem, esse não é o primeiro, e esse que você tem não é seu. Jesus toca nessa marca dela. E essa mulher, ela, epa, essa é uma versão mais nova, tá? Uma versão Ana Cristina. Epa, não estou falando com qualquer pessoa. Como é que ele me conhece? Como é que ele sabe a minha história? E Jesus faz uma proposta para essa mulher. Jesus faz uma proposta para ela. Se tu soubesses quem te pede água, Jesus diz para ela, Ele te daria água, você beberia e não teria mais sede. E essa mulher pede, Jesus, então me dá essa água. Me dá para eu não voltar mais nesse poço aqui para buscar água. E a vida daquela mulher é transformada quando Jesus toca nela com a marca da graça. Aleluia. Jesus transforma a vida daquela mulher a ponto daquela mulher que muitos deveriam julgar, né? Porque ela tinha uma marca, e uma marca que não era conveniente naquele momento. Jesus toca naquela mulher com a marca da graça, transforma uma marca do pecado, uma marca da dor, uma marca da culpa, e aquela mulher, a partir daquele momento, ela passa a falar do amor do Senhor. Se você continuar a ler o texto, vai dizer que, olha, eu encontrei um que, ó, revelou
Mas o que você quer fazer daqui para frente com a sua história? O que você quer fazer com ela? De que forma você vai deixar o Senhor mudar a sua história? Deus, Ele não muda, Ele não apaga. O que foi, foi. O que passou, passou, é passado. Mas o nosso presente, o Senhor, Ele tem o poder de ressignificar. O nosso presente, o Senhor tem o poder de dar um novo sentido, de trazer um novo olhar, de dar um novo sentido para a nossa história, de dar um novo sentido para a nossa vida. As marcas, a nossa história, ela continua lá, mas hoje nós podemos levantar as nossas mãos e dizer: eu venci em Cristo. As marcas continuam lá, mas a gente diz: olha, hoje quem superabunda, quem está à frente é a marca da graça, e eu estou aqui bendizendo e exaltando o nome do Senhor, porque a marca da graça, ela faz isso, ela transforma. Ela transforma abandono em acolhimento. Ela transforma perda em intercessão. Ela transforma medo em coragem para nós prosseguirmos. Às vezes nós olhamos para algumas marcas e dissemos assim: não, isso não é para mim. Não, como eu vou fazer isso? Como eu vou desenvolver isso? E eu estou falando de mim. Quando o Senhor colocou o projeto, eu fiquei assim: Senhor, mas não sou eu não. Isso é a outra pastora que já está à frente, que já está fazendo, não sou eu. Mas quando eu olhei para a graça do Senhor que me marcou, eu falei assim: Senhor, eu vou, porque o Senhor é comigo. E se eu for, aquilo que eu fizer, não, antes de eu fazer qualquer coisa, o Senhor já está fazendo na minha vida. Eu confio no teu amor, Senhor. Eu confio no teu poder, Senhor. Às vezes a gente permite que a marca do medo nos paralise, mas o Senhor quer derramar uma coragem sobrenatural sobre as nossas vidas para a gente prosseguir, né? Tem uma canção, alguma coisa Beatriz canta, ela fala: o medo não pode parar, não é isso? O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. Não é assim que ela canta? Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. É isso. Mesmo que as dificuldades estejam na nossa frente, mesmo que muitos digam: não vai, não é para você, mas se o Senhor está dizendo vai, é para você, prossiga. Prossiga. Não espere tudo estar pronto. Não espere tudo estar arrumado. Não espere tudo estar no lugar. O Senhor está te convidando nesta noite, através da marca da graça, para você prosseguir, para você continuar a sua caminhada. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós marcamos, quando nós somos marcados pela graça, aí nós vivemos a terceira marca que eu trouxe nessa noite: marcas do propósito. Aleluia. Aquelas que Deus transforma em ministério. O que você acha que aconteceu na vida dessa mulher depois que ela teve encontro com Jesus, a samaritana? Gente, a vida dessa mulher mudou. A Bíblia só fala esse pedacinho, né? Mas creio que depois daquele encontro com Jesus, tudo mudou. Tudo mudou na vida dela. E nós nos encontramos com Jesus. Então tudo mudou na nossa vida. Porque a presença do Senhor faz isso. A presença do Senhor nos muda. A presença do Senhor nos molda. A presença do Senhor nos capacita para vivermos o propósito dEle. Você não foi escolhido pelo Senhor porque você é o alecrim dourado. Nem eu, né? Tem musiquinha, o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Não. Não é isso. Ah, não.
não, eu fui salvo porque eu sou alecrim do Senhor. Não, querido. Jesus te salvou, o Espírito Santo habita dentro de você porque você tem um chamado para cumprir. Tudo na nossa vida tem um propósito. Não, Cláudia, não, pastora, o meu propósito é ficar aqui sentadinho na cadeira, não é não? Vamos fazer um trato nessa noite. Quando você chegar em casa, antes de você dormir, que eu sei que você é crente, você ora. Você vai orar. E você vai perguntar ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Amanhã você conta para o pastor Carlos e para a pastora Thelma. Pode contar. Porque eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Porque às vezes a gente fica em estado de negação. Não tenho chamado, né? Não tenho ministério. Não, meu chamado é só aqui, vir assistir o culto, ir para casa, ali abrir, fechar o portão, de vez em quando ficar ali na portaria. Não, queridos. Deus tem mais para derramar através da sua vida. Deus tem mais para fazer através da sua vida. Aleluia. Deus tem mais para nos marcar com o propósito dele para nós. O que você acha que aconteceu? A gente conhece a história, mas parece que a gente se desliga durante um tempo, a gente se desliga. Paulo era um perseguidor, né? Paulo era um homem, Saulo, né? Saulo era um perseguidor. Era aquele que era contra a Jesus. Perseguia os cristãos. Os historiadores dizem que quando Estevão, né? Que Estevão foi apedrejado, que Paulo poderia estar ali. Então ele perseguia os cristãos. E Deus pega esse homem que perseguia os cristãos e transforma ele num pregador do Evangelho. Marca Paulo com a sua graça, transforma ele e fala: agora você vai conhecer. Agora você vai entender o que é a palavra. Agora você vai compreender o que é o meu Evangelho. Por isso, queridos, que quando ele foi para a prisão, ele estava cantando. Ele estava adorando ao Senhor, ele estava bendizendo ao Senhor. Porque havia nele a marca da graça. Havia nele a presença do Senhor. Ele foi salvo, ele foi mudado, ele foi transformado para cumprir um propósito. Então eu e você fomos salvos, fomos transformados e estamos sendo moldados no Senhor para cumprir um propósito, para cumprir aquilo que o Senhor determinou, para cumprirmos a vontade dele nas nossas vidas. A palavra em Romanos 12:2 diz que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E é isso que eu quero viver e quero que você viva a vontade do Senhor. E Deus tem projeto para mim e para você. Deus tem propósito para mim e para você. Por isso que Ele nos marca. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. As marcas que haviam em Paulo, as marcas do passado, foram transformadas em um grande ministério. E mesmo assim, teve um momento na vida do apóstolo Paulo que ele pediu ao Senhor, né? Eu vou chamar de marca. Havia uma marca em Paulo que ele não dava conta. E ele pediu ao Senhor para que tirasse. E o Senhor disse o que para Paulo? A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. A graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor nos basta todos os dias das nossas vidas. A graça do Senhor nos basta quando há dificuldade. A graça do Senhor nos basta quando nos falta alguma coisa. A graça do Senhor nos basta quando há luto. A graça do Senhor nos basta quando há preocupação. A graça do Senhor nos basta quando nós não sabemos o que fazer. A graça do Senhor é suficiente nas nossas vidas para nós continuarmos a caminhar debaixo do propósito que Ele tem para nós.
A gente lembra da nossa história, mas ela não provoca mais em nós dor, porque a graça do Senhor transborda nas nossas vidas. Então, queridos, essas marcas que ficaram lá para trás, elas produzem em nós uma lembrança. Só isso. Mas nós fomos curados. Nós fomos curadas, nós fomos curados pelo Senhor. Nós alcançamos o bem, o que havia de melhor, que é a graça, que nós não merecíamos. Mas através do sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário, fomos lavadas, fomos lavados, fomos tratados. E a marca da graça produz em nós a autenticidade. A marca da graça produz em nós identidade, juntando ao propósito que Deus tem nas nossas vidas. Às vezes o mundo olha para mim e para você e não entende. Mas como é que ela caminha? Como é que ele caminha? Nossa, mas está sorrindo? Mas outro dia não estava assim tão difícil? Outro dia não estava assim passando pela dificuldade? Mas nós respondemos que nós fomos marcados pelo Senhor. Nós respondemos que fomos marcados pela graça e pelo propósito de Deus. E a palavra do Senhor nos convida a prosseguirmos para o alvo. Não a nós desistirmos, não a nós paralisarmos, mas as marcas nos convidam a nós continuarmos a nossa caminhada diante do Senhor. E se mesmo assim tivermos alguma dificuldade ainda com as nossas marcas, eu quero convidar você a depositá-las aos pés do Senhor. Deposita ela aos pés de Jesus, porque eu tenho certeza que Ele tem um bálsamo para derramar sobre a sua vida nessa noite. Eu tenho certeza que Ele tem um bálsamo, um refrigério, uma unção nova. Às vezes nós somos acometidos pelas marcas do cansaço. A gente está cansado, está desanimado, e aí o Senhor faz conosco como Ele fez com Elias, quando ele se escondeu na caverna, né? Ai, eu estou cansado. Ai, o povo não te adora mais, Senhor. Todo mundo desistiu. E o Senhor vai, Elias, tem 7.000 ainda que não dobrou o joelho. Eu vou te alimentar, eu vou te sustentar, e para você continuar a caminhada. E nessa noite o Senhor também está dizendo para mim e para você: eu vou te alimentar, eu vou te sustentar, para você continuar essa caminhada. O Senhor conta comigo e com você. O Senhor conta comigo e com você para fazer diferença nessa geração, na nossa geração. Nessa geração que nós fomos estabelecidos. Mas quando? Não, queridos. Não é quando, é agora. O Senhor tem pressa na minha e na sua vida. O Senhor tem pressa para fazer. O Senhor tem pressa para realizar. Quando eu e não? Quando? Aí você faz de novo. Aí você faz de novo, você canta de novo, você adora de novo, você prega de novo, você exalta de novo. Mas quando não chegou, você continua a fazer. Você continua a ser. Você continua a manifestar o poder de Deus através da sua vida e na sua vida. Você continua a exaltar o nome do Senhor. Você continua a glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome dEle. Quando nós nos derramamos aos pés do Senhor, quando nós fazemos, quando o permitimos, como Elias permitiu, o Senhor nos potencializa, sabe? Nós viramos potências na mão do Senhor. A gente tira força, não tiramos força, na verdade, né? É gerado em nós forças que a gente nem sabia que a gente tinha. Nossa, eu nem sabia que eu era capaz de passar por essa situação. Eu nem sabia que eu daria conta. Tem algumas situações que aconteceram na minha vida, que lá em casa a gente conversa muito, né? Eu, Ângelo, meus irmãos. E aí eu pensei, gente, se a gente soubesse que se há 5 anos atrás alguém
assim, ó, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Eu diria assim, tá dúvida? Não, de jeito nenhum. Eu não tenho condições. Mas sabe o que eu descobri? Que em Deus nós podemos todas as coisas. No Senhor podemos todas as coisas. Porque Ele nos sustenta todos os dias. Todos os dias. E aí eu entendo quando a palavra fala, sabe, no começo, quando Deus fez Adão e Eva, a Bíblia diz lá no comecinho que na viração do dia o Senhor ia estar com eles. E eu ficava pensando nisso. E aí depois eu pensei, Senhor, muito obrigada. Porque hoje eu não preciso esperar a viração do dia. Hoje eu posso abrir os meus lábios quando eu acordo e dizer, bom dia, Pai, e sei que o Senhor está aqui. Hoje eu posso dizer, oi, Senhor, e sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está comigo em todo o tempo. Em todos os momentos o Senhor está comigo. Em todo o tempo o Senhor está com você. Em todo o tempo você não caminha sozinho, você não caminha sozinha. Antes de assentar aos céus, antes de subir aos céus, Jesus disse assim, não vos deixarei órfãos, não é? Ou sozinhos, ou eu não vou te abandonar. Eu vou te enviar o Consolador, o Espírito Santo. O que havia de melhor o Senhor deixou para mim e para você. Aleluia. E nós hoje podemos ser chamados de habitação dele. Então, do que reclamar? Fala para mim. Por que chorar? Não é isso? A canção diz assim: você está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Você está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, é aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme.
angústia vão passar, porque o Senhor está na casa. E Ele nos marca nessa noite com a tua graça, com a sua graça, com a sua graça que nos transforma, com a sua graça que nos levanta, com sua graça que nos mantém firme na caminhada, porque temos propósito de Deus para cumprirmos, queridos e queridas que estão aqui nessa noite. Aleluia! Somos marcadas pela graça, somos marcados pela graça, fomos curados, porque é a propósito do Senhor. As nossas marcas não nos definem. Não, elas não nos definem pelo que vivemos, mas pelo que Deus fez em nós. As marcas não vão te definir, mas elas vão dizer, contar a história do processo, daquilo que o Senhor operou na sua vida. Então as marcas são para testemunhar o agir de Deus na sua vida. As marcas são para que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado através da sua vida. As marcas são para que, se alguém disser como Tomé disse, não creio, aí você vai marcar, não crê, aqui a marca, aqui a minha marca, aqui a minha marca. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você pode até ter chorado por conta das marcas, mas hoje nós choramos porque somos cheios da graça do Senhor. Nós nos alegramos porque nós não éramos merecedores. Não éramos merecedores para sermos marcados pela graça, mas o sangue que Jesus derramou na cruz, o sangue de Jesus nos curou, o sangue de Jesus nos deu livre acesso à presença dele. Aleluia! Então não chore mais, não se angustie mais por conta dessas marcas. Diga para ela, isso tudo vai passar, mas o poder e a presença do Senhor na minha vida permanecerá. As marcas do Senhor na minha vida permanecerão. Aleluia! Quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Você está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando.
Louvado seja o nome do Senhor, que me sustentou, que me levantou, que me manteve de pé. Eu glorifico a Deus porque elas não me paralisam. Eu glorifico a Deus porque eu sou livre para estar na presença do Senhor. E eu gostaria de, com permissão do pastor Antônio e do pastor Carlos,